Bem-vindos a Mindália Televisão, o meu nome é Vera Cristina. Hoje temos como convidada Hélia Gonçalves, psicóloga, formadora do feminino, faz um trabalho com mulheres do resgate da heroína. Portanto, Hélia, antes de mais, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Vamos então falar sobre contar histórias e o que é que significa contar histórias? Muito, significa muito. Contar histórias... Contar histórias significa sempre contar a nossa própria história. Não é? Quando nós contamos uma história, quer aparentemente ela tenha a ver connosco ou não, nós contamos-la com os filtros que trazemos dentro, com a nossa própria versão dos acontecimentos e também com a forma como nós vivemos esta história dentro. Portanto, contar histórias diz muito sobre nós, a forma como contamos a história que escolhemos, e também diz muito sobre como é que nós vemos o mundo à nossa volta. Podemos então dizer que a vida é uma história? A vida é sempre uma história e há muitas histórias dentro desta história, mas nós vivemos sempre um determinado guião, relacionado com uma ou mais histórias que têm esse guião parecido, não é? E muitas vezes contar histórias ou ouvir estas histórias numa perspectiva de maior consciência, de perceber o que é que esta história me quer dizer, dá-nos pistas sobre alguns guiões inconscientes. Estes guiões, Hélia, que nos estás a falar, são talvez filtros que nós trazemos das nossas vidas, nas nossas histórias, presentes, passadas, enfim. Sim, são filtros das nossas vidas. São a narrativa coerente que nós fomos dando à vida, através das coisas que nos aconteceram, através da forma como nos vemos a nós mesmos. E muitas vezes aquilo que está a acontecer, independentemente do que seja, já está a encaixar neste guião. Portanto, nós já vemos a vida com este guião. Eu posso dar um exemplo muito simples. Aquelas pessoas que contam muitas histórias dos momentos em que quase foram enganadas, mas deram a volta à situação. Na verdade, isto nunca aconteceu. Portanto, como elas deram a volta à situação antes, nos factos, nós não sabemos ao certo se a outra pessoa as queria enganar ou não. Mas como elas trazem um guião de que estão sempre a encontrar pessoas falsas, enganadoras, portanto, elas salvam-se de uma situação que nós não sabemos se é real. Mas no guião delas foi sempre real. E, portanto, foram sempre quase enganadas. E nós, Hélia, podemos escrever uma nova história para as nossas vidas? Podemos sempre escrever uma nova história. Primeiro damos-nos conta desta história, daquela que temos contado. Depois damos-nos conta do que é que nós necessitamos de atualizar, quais são as novas histórias que nos inspiram e, inclusivamente, podemos reescrever a nossa história, mas num novo enredo, procurando outros pontos de vista, não é? Se eu estou a contar a história de mim enquanto salvadora, e se eu começasse a contar a história de mim enquanto dona da minha própria vida, enquanto uma heroína mais assertiva, o que é que aconteceria? Porque os acontecimentos estão lá na mesma. A forma como nós os interpretamos é que muda, mas reinterpretar e reescrever a história redime a história e de facto muda a nossa vida. Como é que nós podemos reescrever a nossa história? Como é que nós podemos recriar? E, mais do que isso, como é que nós podemos sentir uma nova história? Nós podemos sempre perguntar-nos qual seria o final feliz da minha história. E tentar perceber se esse final feliz tem a ver com as coisas que nós fazemos, tem a ver com as coisas que nós queremos, ou tem a ver com acontecimentos que vêm de fora e sobre os quais nós não temos controle. Se for o segundo, esta não é a história redentora. Porque não é a história que nós, não é a história da nossa vida, da nossa demanda. E a partir daqui eu posso, de facto, perguntar-me qual é o final feliz da minha história, sendo que eu, o meu herói e a minha heroína internos são aqueles que desenham esse final feliz. E isto também muda um bocadinho este filtro, não é? Como é que eu me torno o herói e a heroína da minha história? E como é que nós podemos então passar por este processo de descoberta, de novo
novo sentir. É fácil? É difícil? Como é que seria então este processo? Nada do que é realmente importante é sempre fácil, o que não significa que não seja difícil, mas é necessário um investimento pessoal e é necessário esta abertura para descer às minhas profundezas. É necessário também conhecer histórias. Não é? Conhecer histórias. Pode ser mitologia, podem ser contos de fadas, podem ser livros, podem ser filmes e perceber quais são as histórias que estão a ressoar comigo. Estas são aquelas que contam a minha história. São estas histórias que eu quero que contem a minha história? Quais são as outras? Quais são as outras histórias que redimiriam a minha história? E depois pôr-nos ao trabalho, não é? Reescrever esta mitologia pessoal. Porque é possível. É possível ter acesso à nossa mitologia pessoal, desde as histórias que nós contamos, desde as palavras que nós usamos, os sonhos que nós temos. Os sonhos estão sempre a mostrar-nos qual é o nosso mito pessoal. Não é? E muitas vezes há sonhos recorrentes. Portanto, essa informação está disponível. Como é que eu vou reescrevê-la? Como é que eu vou redimi-la? Como é que eu vou caminhar pela vida, tornando este herói e esta heroína aquele que eu quero que sejam? Hélia, tu falavas-nos deste descer às profundezas, deste ir à nossa controladora, neste caso no feminino, não é assim? À nossa controladora, ao nosso controlador interno, ao nosso egoísta. As pessoas fogem disto? Sim. Fugimos todos. Fugimos todos porque é muito duro encontrar as partes de nós que nós nos habituamos desde pequenos que não são aceites, que são rejeitadas, que são consideradas as partes más. Quando fazemos, quando lá chegamos e encontramos esta sombra, esta parte de nós feia, percebemos que não é assim tão feia. Percebemos que é uma parte que precisa imensamente ser vista, que precisa imensamente ser reconhecida e que precisa muito que alguém lhe diga eu amo-te. E muitas vezes estas partes feias são os tais ponteiros que estão atrasados ou adiantados. Eles não são maus, eles só não estão a vibrar no ponto certo. Não é? Porque um controlador pode salvar a nossa vida. Não é? Agora, se ele é sobreprotetor, ele vai impedir-nos de viver a nossa vida. Mas ele não está mal. Ele está lá por amor a nós. E quando este amor é devolvido também, ele começa a fazer o seu trabalho, mas numa outra perspectiva. E chega a torná-lo simplesmente consciente na nossa mente ou existe mais para além? Torná-lo consciente é uma grande parte. É uma parte muito grande, porque eu não posso transformar nada que não seja meu. Não é? E, portanto, quando eu torno consciente, quer eu goste ou não, está aqui, é meu, eu posso olhar para isto. E muitas vezes, mais do que tornar consciente, tem a ver com esta questão de não julgar. Não é? Trazer à consciência uma parte aparentemente feia não significa que eu lhe chame feia. Eu estou só a olhar para ela e a dizer tu existes, tu estás aqui. E eu posso estar contigo, eu estou a olhar para ti. E isto pode começar a mudar coisas. Mas nós podemos também fazer mais trabalho. Não é? Nós podemos perguntar-nos muitas vezes, ok, se esta minha parte fosse amada, se esta minha parte fosse integrada em mim, se esta minha parte fosse incluída, qual é que seria a escolha dela neste momento perante a vida? E estas respostas também nos são dadas. A minha controladora, na sua melhor versão, o que é que escolheria fazer? Não seria certamente impedir-me de viver. É bem desafiante as palavras que tu dizes, não é? Ou seja, aplicá-las, mais do que aplicar isto à nossa vida cotidiana e ao nosso dia-a-dia, pode ser bem desafiante, não é? Sim, sim. Por isso este trabalho de aceitação de nós mesmos é sempre muito importante, porque quando nós começamos a mudar um hábito, a fazer uma coisa de forma diferente, a olhar com outros olhos, durante muito tempo vamos cair nos antigos padrões. E aqui está a grande questão. Se cada vez que eu caio num antigo padrão eu me chicoteio, isto não vai permitir a mudança. Eu tenho de permitir-me cair nos antigos padrões e ainda assim dizer está tudo bem, continuemos o caminho.
porque aquilo, a tal frase clichê de que o que nos salva é o amor é real. Mas é este amor de aceitação incondicional de mim mesma, mesmo quando não sou aquilo que gostaria assim tanto de ser. Não é? Portanto, se eu estou a mudar um hábito, eu já sei que 8 vezes dessas 10 eu vou cair nos antigos padrões. Mas faz parte dessa mudança. Faz parte dessa mudança a coisa não ser de clique. Porque se fosse de clique eu já a teria feito. Então faz parte deste trabalho, aceitar e perceber que eu caí outra vez, mas que eu estou lá, que eu estou a trabalhar. Para finalizar, qual seria o final desta história? Depois dessa aceitação que nós fazemos connosco. O final desta história seria seguir um caminho onde o meu coração, a minha alma e as minhas ações estivessem profundamente de mãos dadas. E é possível? Eu espero que sim. Muito obrigada, Hélia, por teres aceito o nosso convite e o convite de Mindala Televisão para partilhar estes conhecimentos, estas informações tão importantes e tão valiosas para o mundo. Estamos aqui a trabalhar para todos vocês. Esperem que gostem destas mensagens, se sim, e deste vídeo. Se sim, coloquem gosto no símbolo correspondente deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Da minha parte, até já.